Momento do Discipulado. Ensinando o segredo de ter a Arca de Deus no seu lugar. Pois é. Nós precisamos ensinar e primeiro aprender ou firmar em nós este conceito. Deus em primeiro lugar. A Arca de Deus é a presença de Deus, temos que dar honra para ela. Hoje não temos uma arca física, nenhum templo, não existe nenhum local que seja sagrado. Sagrado é o nosso coração, templo do Espírito Santo, onde Deus habita. O Espírito Santo é a arca de Deus em nós e temos que valorizar isto. O Espírito Santo não deve ser apagado. O Espírito Santo não deve ser entristecido. Quando um crente brinca com o pecado, ele está entristecendo o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando um crente deixa o tempo passar e não ouve, não atende a voz do Espírito Santo, na verdade ele está apagando o Espírito Santo. E a maioria dos crentes que eu conheço, inclusive no nosso meio, não ouve mais a voz do Espírito Santo, não tem visões, revelações, não ouve Deus falando no seu ouvido, eles não têm experiências com o Espírito Santo, porque estão apagando o Espírito Santo, não estão dando a ele oportunidade, não estão dando a ele a importância que ele deve ter. O Espírito Santo é como a arca de Deus em nós e precisamos dar um lugar de importância, de destaque na nossa vida para a arca de Deus. Precisamos dar local de importância para a arca de Deus, para o Espírito Santo em nossa vida. Como é que a gente faz? Tirando um tempo para ficar a sós com Deus em oração. É em espírito que a gente se comunica com o Espírito Santo. Jesus tentou explicar isso para o Nicodemos, no capítulo 3 de João. O Nicodemos não entendia, ele achava que, sendo religioso, isso bastava. Mas não adiantava ser religioso, cumprir todos os preceitos da religião. Se ele não nascesse de novo, não poderia se comunicar com o Espírito Santo e nem depois ter a salvação. Era necessário nascer de novo, e quem nasce de novo é como o vento. A palavra vento, pneuma, é a mesma palavra espírito. O espírito é como um vento. Então Jesus quis dizer que aquele que nasce do espírito é como um vento, ele recebe esse ensinamento do Espírito Santo. Deus quer que a gente entenda isto, é em espírito que a gente se comunica com o Espírito Santo. Jesus também tentou dizer para a mulher samaritana, em João no capítulo 4, vem a hora, mulher, e já chegou, em que os adoradores verdadeiros adorarão o Pai em espírito. Jesus ensinou isso para aquela mulher samaritana. Não é com a sua cabeça obedecendo preceitos da religião, como podes e não podes, ou mesmo segundo o seu entendimento do que é praticar a religião. Não é assim, é em espírito. O crente que anda muito direitinho, muito certinho, faz tudo certinho, mas não dá lugar ao Espírito Santo em oração para ouvir a voz de Deus, está mal. Ele está apagando o Espírito Santo. E há essa exortação na Bíblia, não apagueis o Espírito Santo. Você está apagando? Você tem dado um tempo todo dia para ouvir a voz do Espírito Santo? Isto é necessário para você apertar essa comunhão, você aperfeiçoar essa comunhão com Deus
no Espírito. É no Espírito Santo. O bom é que você chegue a esse ponto de ouvir a voz de Deus, ter visões de Deus, de noite ter sonhos, entender Deus falando com você. Essa comunicação é essencial e é a garantia da salvação. Em Romanos 8,17, o apóstolo Paulo diz que é o Espírito Santo de Deus em nós que testifica com o nosso espírito que nós nascemos de novo e somos salvos. Não somos nós, não é a doutrina, não é a igreja, não é o crachá da igreja, não é dar o dízimo que garante a salvação. É o Espírito Santo testificando com o seu espírito. Tem que ter essa comunicação em espírito para a gente poder se aperfeiçoar e ter a certeza da salvação. Não estar apagando o espírito, estar dando lugar a ele, tirando tempo todos os dias para você estar em comunhão com o Espírito Santo, ouvindo a voz dele. Quando você peca ou brinca com o pecado, você está, mais do que apagando, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus em você. Até chegar um ponto que você se afasta da fé e aí é como o incrédulo. Mas quando a gente é do Senhor, você é crente, você crê, você é do Senhor, tem que dar lugar ao Espírito Santo. Eu lembro do Salomão, que lá em 2 Crônicas, no capítulo 5, ao inaugurar o templo, ele preparou muita coisa. Ele queria fazer a grande festa maravilhosa e de fato fez. Com muita comida, como eu acho que nunca houve igual. Ele preparou uma grande festa para muita gente. Mas o mais importante, primeiro, ele quis dar um trato especial à Arca da Aliança, que estava ali, pertinho, do lado da casa dele, o Palácio de Davi. Ele levaria um trecho bem pequeno, de 1 a 2 quilômetros só, até o local que estava reservado para a arca no templo, no mais interior do templo, no Santo dos Santos. E aquilo ele fez com toda a reverência, sacerdotes preparados e santificados, levitas, músicos, o povo todo acompanhando com muita reverência, e deu a honra à Arca da Aliança e levou lá para o local e colocou no lugar, e assim, depois de fazer tudo que deviam fazer, a glória de Deus desceu, a Shekinah de Deus, com aquela nuvem de glória, encheu o templo de uma tal maneira que foi perceptível a todos que estavam ali. Todos viram, e os sacerdotes nem podiam entrar lá dentro de tanta glória e poder que encheu o templo. É isso que nós queremos também. Meu irmão, minha irmã, dê lugar ao Espírito Santo, não apague, ouça em oração a voz do Espírito Santo todos os dias. Tire um tempo para estar a sós com Deus. Isso é cumprir também o primeiro mandamento lá do Decálogo, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é adorar a Deus e não adorar a nada mais, somente a Deus. Tirar um tempo para adorar a Deus, estar com Deus, e o Deus que está conosco é o Espírito Santo. Então dê lugar a Ele, honre o Espírito Santo, tirando um tempo todos os dias para estar a sós com Ele em oração e apurando os seus sentidos espirituais para ouvir, entender a voz do Espírito Santo de Deus. Faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã, dê a honra e o lugar que o Espírito Santo merece na sua vida. E a seguir, passe isso para os novos, os discípulos, mas tem que ensinar estando junto com eles. Junto com eles, e seja orando, conversando e ensinando essas coisas. Ore junto com os discípulos, tire tempo para estar orando com os discípulos, isso é fundamental. E assim você ensina,
fazendo. Não é só com palavras, você ensina fazendo. Junto aos discípulos, ensine a colocar o Espírito Santo no seu lugar de importância. O Espírito Santo representa a arca da aliança de Deus conosco, é o Deus presente em nós. Valorize, honre, dê lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida.